Salve, torcida vascaína. Voltamos aqui com o nosso canal. Pessoal, cabeça inchada ainda, né? Depois dessa atuação ridícula do Vasco, desse empate bizarro. E também vamos falar aí hoje sobre as declarações do Luxemburgo após essa partida. Parece que ele tá falando aí meio em tom de despedida. Também vamos falar sobre algumas declarações, algumas possíveis declarações aí do dono do PSG. Bom, pessoal, peço para você deixar o seu like. Muito obrigado aí aos nossos 46 mil inscritos. O time jogando mal, mas a torcida é foda, a torcida é 10. Eu vou mais uma vez ontem lá em São Januário, que tá sempre ao lado do Vasco. E também aqui eu vejo o poder da torcida do Vasco por esse canal que eu tenho. Que, mais uma vez, muito obrigado. E eu peço aí também para você que é novo, se inscrever aí no canal. A gente está em busca de 50 mil inscritos. Dá aquela força aí pro nosso canal continuar crescendo e trazendo aqui as notícias do Vascão para vocês. Meus amigos, ontem, infelizmente, o Vasco deixou a desejar mais uma vez jogando em São Januário. Já perdi até as contas de quantos jogos o Vasco não vence em São Januário. Parece que São Januário virou a casa do adversário. O Vasco, toda vez que joga em São Januário, não está conseguindo vencer. Se eu não me engano, a última vitória foi contra o Fortaleza. Ainda, incrivelmente, o Thales Magno ainda estava em campo, cara. Ainda estava jogando com a camisa do Vasco. E o Vasco vem deixando muito a desejar aí nesse Campeonato Brasileiro, em jogos em casa. Infelizmente, ainda temos mais 2 jogos a fazer nesse Campeonato Brasileiro. Quem dirá que o Vasco vai conseguir vencer? Será que vai conseguir ganhar do Cruzeiro e da Chapecoense? Meus amigos, da rebaixada Chapecoense, no último jogo do ano, o Vasco vai dar esse desgosto pro torcedor, cara, de não conseguir vencer a Chapecoense na última rodada do Brasileiro. Pelo que vem apresentando nos jogos em casa, provavelmente deverá empatar os dois ou perder para o Cruzeiro e empatar com a Chapecoense. Eu não acredito mais em vitória do Vasco em São Januário, porque tá horrível, tá pífio a atuação do Vasco jogando em São Januário. Quem assistiu o jogo ontem sabe do que eu tô falando. A gente acompanhou aí o Vasco no clássico contra o Flamengo. Foi outro time totalmente diferente desse, cara. Infelizmente, os jogadores parece que entraram desconcentrados, ou não sei se entraram achando que poderia vencer o jogo a qualquer hora, mas foi inacreditável a atuação do Vasco. O time do Goiás é do mesmo nível do Vasco, não é nada de especial, de excepcional, ainda estava sem o seu principal jogador, Michael. Talvez se ele tivesse em campo, o Vasco sairia derrotado dessa partida. Também o VAR ajudou o Vasco aí, anulando o gol, que pra mim foi falta. Muitos aí dizem que não foi, mas pra mim foi falta. O jogador do Vasco iria cortar a bola e foi empurrado. Mas, infelizmente, o Vasco não vem dando sequência aí nos jogos. Muito irregular, um time muito limitado, que ontem mostrou mais uma vez a sua limitação, não soube furar a bola, como diz o Luxemburgo, né? A jogada toda começou ali com a tirada da área do Oswaldo Henrique. O Ribamar, mais uma vez, como sempre, não conseguiu cabecear a bola, ganhar do adversário. A cabeçada, a bola voltou para a área que o Richard fez. Aquela presepada, né? Burrice, no melhor maneira de dizer, porque tem que ser verdadeiro. Foi uma burrice o que ele fez. Ele chutou pra frente, a bola voltou pra trás, cara. E o gol contra aí, a felicidade enorme do Oswaldo Henrique, que também tem a falha do Fernando Miguel, que a bola era dele. Era só ele gritar "é minha". Saía do gol e pegava a bola, assunto resolvido. Mas, infelizmente, falta qualidade aos nossos jogadores e tomamos esse gol patético aí no final do jogo de ontem. Agora é trabalhar aí durante essa semana, vamos ficar o próximo final de semana sem atuar e o Vasco tem que trabalhar para tentar aí, quem sabe, buscar esses pontos fora de casa contra o São Paulo. São Paulo é um time muito fraco, não vejo motivos do São Paulo estar lá na frente da tabela. Até o Fluminense ganhou do São Paulo fora de casa lá em São Paulo, o Vasco ganhou deles em São Januário. Se jogar da maneira que vem jogando fora de casa, talvez belisque a vitória e traga os 3 pontos para São Januário. Mas infelizmente, se apresentar esse futebol aí que apresentou ontem e também alguns outros jogos que a gente viu contra o Grêmio, contra o Palmeiras, vai perder aí mais uma vez no Campeonato Brasileiro e vai ficar ali na zona morta mesmo da competição até o final do Campeonato Brasileiro. Bom, ontem após a partida do Luxemburgo em sua coletiva
foi perguntado sobre vários temas, entre eles o mais intrigante, né, que seria a sua renovação. Ele despistou mais uma vez. Para mim, o Luxemburgo não quer mais ficar no Vasco, é nítido isso. Eu acredito que todos os vascaínos têm essa mesma visão, porque se ele quisesse renovar, ele já teria falado, o time não vai cair mais para a segunda divisão. Aí fica com esse papinho, é atingir logo a nossa meta e pronto. O Vasco tem que pensar grande, o Vasco tem que pensar melhor no ano que vem. O que ele quer? Ele quer ir pro Flamengo, cara? O que o Luxemburgo tá querendo da vida dele, cara? Não, ele não deixa claro, velho. Se o treinador quisesse ficar, ele já teria falado, a minha vontade é ficar aqui o ano que vem, fazer o planejamento, escolher os jogadores que vão fazer parte do projeto 2020 no Vasco, a não ser que o Campelo tenha pisado na bola com o Luxemburgo, que o Luxemburgo não quer dizer publicamente, ou algo do tipo, porque para mim tá bem nítido que o Luxemburgo não quer ficar no Vasco em 2020. Bom, e na minha opinião, eu acho que a diretoria do Vasco já deveria estar se movimentando aí para pensar no próximo nome de treinador para 2020. Eu não acredito mais que o Luxemburgo vá renovar com o Vasco, porque, na minha opinião, como eu já disse, ele não quer ficar, não adianta insistir com um treinador que não quer ficar. Talvez ele veio para o Vasco para tentar tirar o Vasco da situação e também dar um up aí na sua carreira e voltar para o mercado aí, porque pelo que eu tô achando, ele quer voltar para o mercado paulista, ele tá vendo aí talvez uma oportunidade, quem sabe aí de voltar para o Santos, né? Já que o Sampaoli disse que não quer ficar mais no Santos, quem sabe o Luxemburgo não tá de olho ali na sereia, né? Então fica meio difícil a gente comentar, que especular aqui, até porque não tem nada de concreto, mas a certeza mesmo que eu tenho, ao meu ver, entrevistas, ver as notícias do Vasco, é que o Luxemburgo não quer permanecer em 2020. Bom, pessoal, segundo o jornal Globo aí, o presidente, dono do PSG, Emir Tamim Bin Hamad, que teria o interesse sim em, quem sabe, ajudar o Vasco aí, caso o clube se torne uma empresa. Isso vem sendo um projeto aí do futebol brasileiro, não sei se da CBF também, mas vem sendo especulado isso, os clubes do Brasil se tornarem clubes empresas. E o presidente lá, dono do PSG, diz que tem um carinho pela Cruz de Malta e que teria vontade sim de patrocinar o Vasco, um parceiro do Vasco aí, caso se torne um clube empresa. O Vasco já disse que não tem vontade de ser um clube empresa, porque isso seria inaceitável na história do clube e que o Vasco é um time do povo e não somente de uma empresa. E isso meio que essa declaração talvez do Campelo meio que impossibilita o Vasco aí talvez de acertar o patrocínio com talvez a Qatar Sports ou talvez até mesmo com o dono do PSG aí, porque são empresas distintas, né, apesar de ter o mesmo fundo de investimento, mas são de parceiros diferentes. Mas caso venha acontecer essa parceria, eu acredito sim que o Vasco seria aí patrocinado pela Qatar Sports, iria aparecer aqui no patrocínio Master a Qatar Sports, com o apoio financeiro aí do dono do PSG. Infelizmente, tudo isso não passa de especulação, não existe nada de concreto. Eu não sei se tem jornalista brincando com a cara do vascaíno ao noticiar esse tipo de coisa, ou se realmente isso é verdade, porque não tem como o torcedor desvendar isso, não tem como o torcedor ter certeza se isso realmente acontece. O que a gente tem certeza que é verdade é que o presidente Alexandre Campelo disse que não chegou nenhuma proposta desse fundo de investimento e nenhuma proposta de nenhum árabe. Torcemos aí para que chegue, né? Quem sabe isso seja verdade, possa acontecer aí o mais breve possível para que o Vasco se torne mais competitivo aí no ano que vem. Bom, pessoal, é isso aí. Comenta aqui embaixo sobre a atuação pífia do Vasco ontem e também sobre o Luxemburgo. Eu não acredito mais que ele vai ficar no Vasco em 2020, para mim ele quer sair. E também fala aqui sobre esse possível aí patrocínio da Qatar Sports. Bom, pessoal, muito obrigado a todos vocês, saudações vascaínas a todos.